Boa tarde a todos. Que possamos hoje todos sermos iluminados pela luz bendita do nosso Criador e pela luz de Jesus Cristo, nosso Mestre e nossa guia aqui na Terra. É com grande satisfação que nós estamos aqui para tentarmos falar um pouco sobre o tema que nos foi proposto pela direção da casa, que é abordar a saúde do ponto de vista da espiritualidade. Nós fazemos parte da Associação Médico Espírita da Paraíba. Para quem não conhece, é uma associação que congrega não só médicos, mas profissionais da saúde, com o intuito de levar não só a espiritualidade, mas especificamente o espiritismo, a visão espírita do homem para dentro da medicina, de toda a vivência médica em todas as suas vertentes. E essa é uma tarefa que tem sido feita brilhantemente pela doutora Marlene Nobre, que preside a AME Brasil. E nós aqui na Paraíba estamos levando essa bandeira, junto com Campina Grande, que também tem a sua Associação Médico Espírita de Campina Grande. Nosso irmão Beto, de Campina Grande, que é anestesista lá. Então a AME já vem há muitos anos, desde 96 aqui na Paraíba, levantando essa bandeira, junto com o Dr. Ramon Nilson, alguns médicos, Marcos Smith, Marcos Sodré, e congregam pessoas que têm essa visão. A tentativa de voltar, restabelecer uma ligação que há muito tempo foi perdida entre a visão espiritual da saúde. Então eu agradeço ao convite, Regina, como você está presidente da mesa, e Marcelo, que nos convidou também, e dizer que é com muita alegria, porque dentro da casa da vovozinha, e assim eu chamo, porque foi assim que desde criança aprendi a chamá-la, foi aqui nessa casa que muitas recebemos os conhecimentos da palavra de Jesus através da evangelização. Minha mãe sempre trazia para cá, eu lembrava com a minha esposa, que a gente vinha às vezes andando do ponto do ônibus, subindo até aqui, para subir naquela ladeira, né? E é com muitas boas lembranças que a gente frequentou aqui a Mocidade Bezerra de Menezes, a MEBEM. Inclusive, o Bezerra de Menezes é o mentor espiritual da AME, em toda a nação brasileira e em todo o nosso planeta Terra. Bom, então vamos... acho que podia talvez diminuir o eco, né? Se vocês pudessem, está muito... Então o que nos foi proposto seria a saúde e a espiritualidade. Né? Todos nós buscamos saúde. Né? Mas todos nós um dia vamos desencarnar por conta de uma doença, de uma eventualidade. Todos nós passamos na Terra e não há aquele que não adoeça. Não é verdade? Todos nós, ou a maioria de nós, temos uma crença espiritual. Cremos em Deus. Né? Se formos cristãos, estamos do lado dos conhecimentos de Jesus. Mas, se você vai num médico e tenta dizer sobre suas questões espirituais, e quem já tentou fazer isso sabe da dificuldade, vai ver que existe uma dissociação. O médico materialista pensa de um jeito e você, com as suas crenças religiosas, pensa do outro. Mesmo que muitas vezes aquele médico, aquele enfermeiro, aquele fisioterapeuta tenha uma crença religiosa, não se discute dentro de um consultório médico. Porque religião é religião, crença espiritual é uma coisa e saúde e medicina é uma coisa diferente, não é verdade? E mesmo muitos de vocês provavelmente estão buscando tratamento aqui na casa espírita, já que a casa espírita não é só um templo, mas é um hospital também e uma escola, e muitos de vocês sempre vêm buscar a terapia espiritual, que complementa muitas vezes o conhecimento da medicina, que não há de se negar, a medicina está de parabéns em resolver muitos dos problemas do nosso organismo físico. Não é verdade? Ninguém há de negar e pode criticar isso. E não é essa a nossa pretensão. Mas
E quando as questões espirituais são envolvidas, quando nós temos questões que a medicina não consegue resolver por conta de uma influência espiritual, ou mesmo quando temos problemas materiais e não sabemos a explicação, e ficamos a nos perguntar, por que comigo? Por que eu estou com essa doença? Né? O que foi que eu fiz? Eu sou tão bonzinho, sempre fui no centro espírita, sempre fui na minha religião, não faço mal a ninguém, mas estou doente, estou sofrendo. Né? É uma pergunta que o Espiritismo tem a resposta. E quem já se debruçou sobre as obras de Allan Kardec sabe que as respostas existem. Nada é por acaso. Se acredito em Deus, Deus não é injusto. Não tem lógica eu ficar doente sem ter uma justiça. Claro que há um porquê. Né? E talvez a pergunta não devesse ser por que eu estou doente? Né? O que é que eu fiz? Mas talvez mudando um pouquinho a gente poderia perguntar, para que eu estou doente? Para quê? Né? Qual é o motivo de eu estar doente? Qual é a finalidade? Eu tenho que aprender alguma coisa com essa doença? Com essa dificuldade? Será que eu tenho que aprender a ser um pouco mais paciente ou tolerante? Será que eu estou aprendendo a ser mais resignado? Né? Mesmo muitas vezes não sabendo o porquê, mas eu creio que a gente tem muita sabedoria e tem necessidade de aprender o para que eu estou passando por essa situação difícil. Não só de saúde, mas de uma forma geral, todos os problemas da vida. A gente tem que ter essa noção. Porque se não tiver, a gente vai ficar sofrendo o tempo todo. E o mundo prometido mais feliz, que é prometido por Jesus e pela espiritualidade, nunca vai conseguir entrar dentro dos nossos corações. Porque a gente sempre vai ficar um pouco angustiado e revoltado. E revolta, sinceramente, nunca levou a nada. Só a confusão. E dentro do nosso organismo, essa revolta pode se transformar em mais e mais doença e não vai levar a nenhuma cura. Então, revolta não adianta, não vai tratar ninguém. E não nos satisfaz. Então, essa situação, chegar no consultório, falar com o médico, e não ser entendido, olha, eu fui no centro espírita, ele vai dizer, não, religião é da porta para fora. Não vamos conversar sobre isso, porque eu tenho minhas crenças, etc, etc. Então, na realidade, fica o quê? Sempre a saúde e a espiritualidade não se juntam, elas são rivais aí. É a saúde versus a espiritualidade. Né? Mas o que a AME tenta fazer é tentar colocar uma visão mais abrangente da saúde, da nossa saúde, nossa busca pela saúde, que todos nós, não há um de nós aqui nessa sala ou nesse mundo que não esteja atrás de uma saúde plena. Ninguém ainda talvez tenha conseguido, talvez só Jesus ou, né, talvez tenha sido o espírito, o espírito mais evoluído, o nosso governador da Terra, que conseguiu, né, vencer as dificuldades do mundo material. Mas saúde é uma coisa que estamos sempre em busca. Então é saúde com espiritualidade. Né? Não há necessidade, muitas vezes, o médico está querendo entender de espiritismo. Mas quem é o mais responsável pela minha saúde? Não é o médico, sou eu. Eu que tenho que buscar essa espiritualidade. Se o médico tem a sua crença ou a sua descrença, muitas vezes não me importa. Eu não tenho que ficar contando as minhas reuniões mediúnicas, as minhas orações que eu fiz para o médico. Seria interessante que isso acontecesse, porque o médico iria ter muito mais ferramentas para trabalhar. Né? Talvez ajudasse nas orientações. Mas a saúde é uma busca pessoal. Né? Estudar cientificamente a espiritualidade, que sempre, já que a ciência é algo muito novo para a humanidade, então, estudar essa espiritualidade, aquelas questões subjetivas do espírito, da psicologia, das emoções, é algo muito difícil. Porque a ciência, muitas vezes, não tem como provar a existência de certos fenômenos espíritas ou espirituais. E mesmo emocionais, fica difícil para a ciência. Mas essa busca é sempre necessária. Mesmo que tenhamos ou não crenças espirituais,
né? Mas é necessário essa busca do ser humano para que nós possamos aprimorar, não só individualmente como pessoa, mas os profissionais de saúde, a abordagem que podemos dar à nossa saúde, a terapêutica correta. Então eu usei essa imagem para realçar bem entre esses embates que existem entre a saúde, que é o lado científico, que é a ciência, e a religião, que sempre busca a espiritualidade. Muito embora a religião é diferente de espiritualidade. Talvez a espiritualidade fosse algo mais abrangente. Muitas vezes não é necessário ter uma religião para ser espiritualizado. Não precisa estar dentro do espiritismo, do catolicismo, do evangelho para ser uma pessoa espiritualizada. Então, mas os embates entre as instituições científicas e religiosas sempre houveram. E aí cria-se o quê? Um abismo, né? Duas grandes áreas do conhecimento que não se conversam. E fica aquele abismo. E o que tentamos fazer, e que o Espiritismo tem conseguido fazer pouco a pouco, é criar pontes. Criar a ponte entre a espiritualidade e a ciência. E não é um trabalho fácil. Porque a medicina, o conhecimento médico científico, ele é basicamente hoje apenas materialista. Ele trata o homem como um ser animal. Da mesma forma que trataria o nosso bichinho de estimação, vai tratar o homem também, com suas características específicas. Está com diarreia, dá um remédio. Está com febre, dipirona, e assim por diante. Porque a visão é apenas materialista. Apenas. Não que não seja importante. Não desfazendo nunca. E eu, pessoalmente, fico muito preocupado não, mas fico assim, pensando que se desfaz muito da medicina algumas vezes e se desdenha de alguns conhecimentos que podem nos ajudar. Não é infrequente eu receber mesmo espíritas que chegam no meu consultório e dizem: olha, e às vezes até com um tumor, que precisa de uma cirurgia, eu tenho que fazer uma cirurgia espiritual. Porque eu estou com um caroço aqui, na tireoide, na parótida, em qualquer região do pescoço, mas eu não queria fazer. Eu quero fazer uma cirurgia espiritual. Quer dizer, desfazendo de um conhecimento científico que muitas vezes vai resolver o problema dela. Mas por ser radicalmente espiritual, quer dizer, isso é uma visão muito equivocada da espiritualidade. Ora, o ser humano, ele não é só espiritual, gente. A gente está numa vivência material. Nós somos espiritual e material. Nós temos um corpo físico e temos que respeitar, muitas vezes, isso. A complementaridade da espiritualidade é essencial no tratamento. Mas não podemos desdenhar, muitas vezes, do conhecimento médico. E o que é espiritualidade? Já que a gente está conceituando muitas coisas, até agora nós estamos conceituando. Sei que muitos já sabem, né? Então está escrito aí, e vou ler, né? Seria a propensão de nós, seres humanos, em buscar um significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, transcendem o que a gente consegue tocar ou perceber do ponto de vista material. Então, isso é ter espiritualidade. Semana passada, nós, no grupo de estudo da AME, nós estamos vendo o que é ser espiritual. Como é que essa espiritualidade se expressa no dia a dia? Como é que é ser espiritual? Como é que vocês conseguem ser espiritualizados, se mostram espiritualizados? Já pensaram nisso? Olharam para você e disseram: essa pessoa é espiritualizada. Por quê? Porque fala dos espíritos, só isso? E no conceito do autor que estudava sobre isso, ele dizia: ser espiritualizado não é nada muito transcendental. Os conceitos são transcendentais, porque nós somos seres que vencem a questão material. Nós continuamos vivos mesmo após a morte física. Mas ser espiritual aqui na vida é sermos corretos com nós mesmos. Estarmos ligados com Deus. Sermos educados é ser espiritualizado. Fazermos atividades físicas também é sermos espiritualizados. Nos preocuparmos com a comida que nós comemos também é. Termos padrões políticos corretos de buscar a felicidade geral e não só a nossa, é ser espiritualizado.
Não é só frequentar uma casa espírita, com certeza não. É também? Sim, também é. E deveria ser. Então a espiritualidade abrange essa questão intangível do corpo. As emoções, o psicológico e as questões do além material. E sempre colocando um pouco de conhecimento. Então, por definição, voltando um pouco à medicina tradicional, a Organização Mundial de Saúde define a saúde como o quê? Seria um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então vejam que conceito abrangente a Organização Mundial de Saúde nos dá. Para que tenhamos verdadeiramente saúde, você acha que alguém consegue ter tudo isso? Completo bem-estar físico, não sentir nenhuma dorzinha, né? Ou pelo menos estar sentindo fisicamente bem, mental, não tem nenhuma questão mental de problema. Tu acha que alguém aqui entende isso aí? Social, não tem nenhum problema de relacionamento, né? Dificuldades financeiras. E espiritual, não ter nenhum obsessor perto da gente, a gente não ter, né? Se é aquela pessoa que está buscando sempre tudo que Jesus nos manda, ou pelo menos faz. Então, na realidade, isso é uma meta, né? Uma meta que a Organização Mundial de Saúde nos coloca para atingirmos. E aí, o que é que diz a espiritualidade? Olha que também outra dificuldade que nós temos que alcançar. Saúde é a perfeita harmonia da alma, segundo Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Saúde é a perfeita harmonia da alma. E mais uma vez a gente tem que sempre estar buscando isso. Mesmo que não a tenhamos, a busca em si já é uma grande vitória para todos nós. Há aqueles que nem estão a buscar. E o Espiritismo, com suas definições, né, coloca Deus como a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, e o Espírito, o princípio inteligente no universo. Então, essa conexão entre o Criador e a criatura, de um conceito mais abrangente, você está realmente sintonizado com o que Deus quer, isso seria a verdadeira saúde. E isso é a busca, da mesma forma que a Organização Mundial de Saúde nos coloca uma meta, o Espiritismo também coloca uma meta. Está ligado com Deus, está ligado com a divindade. Então, o que é saúde para o Espiritismo? Saúde é a real conexão do Criador com a criatura, segundo esse autor, Joseph Gleber. E para sabermos, eu comecei falando também que temos que nos considerar plenos, conhecermos quem realmente nós somos para a gente poder buscar uma saúde plena. Quem é que nós somos? O que é que nós somos de fato? O que é que o Espiritismo diz? Nós sabemos que nós somos espíritos, que que foi criado e que tem esse princípio de continuidade além da morte, que por definição, ainda não se consegue conceituar sua constituição, seu material, porque não é material, não tem constituição material. Além do espírito, temos um corpo físico ali embaixo, né? Que é o que a gente vê, que eu toco, que a gente sente dor, tem fome, vê, né? Tem dores, etc. Mas a grande passo na frente que o Espiritismo colocou para a sociedade moderna é que nós também temos algo sutil, que não é material grosseiro como nós somos, nem é espírito imaterial, que se chama perispírito. O perispírito, na medicina espiritual, ele é de suma importância, porque ele é quem absorve as emoções, as situações que nós vivenciamos na matéria, e também transmite do espírito todas as questões que envolvem o espírito, ele transmite para a matéria. Então é um intermediário. Se o espírito é um espírito ainda com dificuldades, ele transmite essas questões das dificuldades emocionais e espirituais para o perispírito, que as transmite para a matéria, e aí pode desenvolver as doenças que nós conhecemos. Da mesma forma, se nós não tratarmos bem do nosso organismo físico,
muitas vezes por desregramentos, ou os variáveis, mais variáveis possíveis, alimentares, sentimentais e etc., ele vai transmitir essas impressões para o perispírito, que por si, o espírito, claro, né, vai se sentir dessas questões. Então, o perispírito, ele é a transição entre as duas questões espirituais e materiais. E tem características do perispírito que devemos conhecer. Devemos conhecer. Se estiver ficando difícil, né, às vezes a gente está entrando em conceitos um pouco mais aprofundados, eu sei que às vezes fica um pouco mais complicado, mas são questões que a gente tem que entender e tem que buscar entender. Por mais, às vezes, parecer uma aula aqui de academia ou de colégio, mas é interessante esses conceitos. Quando vocês saírem daqui, vocês vão ficar lembrando. O perispírito que Islã falou, tem que pensar, tem que conhecer, tem que saber as características, né? Qual é a importância dele na nossa vida e na nossa saúde. Então, o perispírito, ele é pré-existente e sobrevivente à morte do corpo material. Então, por exemplo, quando desencarnamos, o perispírito que nós levamos para o mundo espiritual, por suas características serem maleáveis, a impressão que nos veem, por exemplo, chega numa reunião mediúnica e se vê um espírito, na realidade estamos vendo as características do perispírito, porque ele traz as impressões de uma vida anterior. Por exemplo, eu desencarnando, eu vou levar minhas impressões faciais. E sendo visto, por exemplo, um médium vidente, ele vai me ver, não está vendo o meu espírito, está vendo o meu perispírito, com todas as características de Islã, cor dos olhos, né, cor da pele, etc. Porque ele leva as impressões além da morte de uma vida anterior, geralmente. Como já dissemos, é um intermediário entre o corpo e o espírito. Né? Carregamos conosco as impressões quando desencarnamos, todas as impressões positivas ou negativas que tivemos na vida. E um conceito muito importante que o Espiritismo nos traz, principalmente com as obras de André Luiz, através de Chico Xavier, é que o nosso corpo material, ele é um reflexo, um molde do nosso perispírito. O nosso corpo material, a nossa característica física, ele é um espelho do nosso perispírito. Então, o perispírito não é um molde do nosso corpo. Na realidade, o nosso corpo físico, ele é moldado, baseado nas impressões que o perispírito coloca sobre a nossa carga genética. Então, e isso pode é muito bem evidente, por exemplo, quando nós observamos gêmeos, às vezes univitelino, que um é diferente do outro, mesmo com a mesma carga genética, né, às vezes, né, muito semelhante, você observa, um envelhece mais rápido, um fica mais diferente com o tempo, porque as impressões que vão tendo, o espírito coloca e o perispírito coloca na matéria, é diferente. Então, simplificando, físico, nós somos seres, um ser que tem aspectos físicos, sociais, mentais e emocionais, né, com a carga energética que é produzida e com a coordenação central do espírito. Então, essa integração entre o mente e o corpo, ela acontece através, principalmente, dos nossos pensamentos. A geração de muitas das nossas dificuldades de doença são geradas pelo que o espírito pensa. Então, o pensamento, o corpo mental do espírito que impressiona as moléculas do perispírito, que também é material, o perispírito, traduzem-se através do nosso corpo, principalmente do sistema nervoso central, no córtex cerebral, através de impulsos nervosos ou endócrinos, através dos hormônios, através de impressões do nosso organismo. Traduzindo, o que nós pensamos é uma fonte geradora de uma energia tal que influencia nas características do perispírito, e esse perispírito que comanda o nosso organismo vai se traduzir na produção de toxinas,
que podem trazer malefício para o nosso organismo. Se nós pensamos tristeza, vingança, ódio, isso não fica no mundo flutuando por aí, fica dentro do mundo do ar sem ter nenhuma ação. Esses pensamentos, eles produzem energia, eles produzem moléculas que vão interagir exatamente dentro de nós. Daí aquele velho pensamento, aquele velho ditado que diz: o mal que desejamos sempre está conosco, volta para nós. Se eu dou uma flor, né, eu vou ser impressionado pelas características do perfume da flor. Se eu dou algo que não cheira bem, eu também vou ficar, principalmente eu, vou ficar impregnado daquelas impressões. Porque o meu pensamento vai influenciar diretamente nas minhas moléculas, no meu organismo. Então, a questão espiritual, que vem essencialmente, o pensamento é originário dentro do espírito, o espírito é quem produz o pensamento, vai agir diretamente sobre o nosso organismo. Raiva, ódio, depressão, mágoa, não perdoar, tudo isso vai refletir sobre nós. Então, a partir do momento que Jesus nos propõe o perdão, o esquecimento das ofensas, ele está sendo altamente terapêutico. Ele está dizendo: eu quero que vocês tenham saúde, que vocês não adoeçam, mas só depende única e exclusivamente de vocês. E é essa a mensagem que Jesus nos coloca e que a gente reflete aqui de uma forma científica, de uma forma mais didática, mas que Jesus sabe simplificar com coisas bem simples, que Islã não consegue, que muitas vezes a gente tem dificuldade, mas que para a ciência nós necessitamos dessas questões para podermos adentrar no pensamento racional. Então o pensamento, ele é gerador de infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E quem é que tem a vontade, a não sermos nós, seres espirituais? A nossa vontade de pensar. Ah, eu pensei, isso foi sem querer. Foi sua vontade, é nossa vontade de pensar dessa forma ou daquela, né? Então, nós somos responsáveis por estarmos padecendo de uma patologia, muitas vezes. Como adoecemos? Logo, com esse conhecimento, nós temos toda a capacidade de entendermos como é que nós adoecemos. Sabemos que nossos pensamentos são geradores de moléculas subatômicas que não percebemos, que não vemos, que a física quântica aí trabalha, a ciência já vem falando muito sobre isso, sobre partículas que não se consegue nem se ver, nem medir, geradas pelo nosso pensamento, que vão atuar sobre o nosso organismo. Então, os vícios da mente, esses pensamentos que nós temos a renitência de estarmos pensando, né, que não queremos mudar, vão gerar atitudes, claro, destrutivas, tanto em outrem, as outras pessoas, como em nós. Então, em nós vai causar o quê? Lesões perispirituais. Perispirituais, no perispírito, na porção semimaterial que a gente tem, que nós somos. Relacionamentos difíceis, desajustes. Na hora do desencarne, o que é que vai acontecer? O perispírito continua, nós continuamos vivos através o corpo carnal fica, mas o perispírito continua. Então ele leva todas essas energias e que ficam guardados na nossa consciência, levando ao que a gente chama de imprinting, impressão perispiritual, fica marcado, que é aquilo que os médiuns dizem, tem uma mancha escura em alguma região do nosso organismo, em região tal ou qual, fica marcado, e a gente leva para outras situações e volta para cá, através do processo da reencarnação, que esse quadro retrata bem, né? O adulto que envelhece, que desencarna, que volta a nascer através da vida, e volta com as suas impressões através do seu perispírito, trazendo o que trouxe de outra vida. E aí a reencarnação entra como uma lei biológica,
uma lei da ciência biológica, que foi falada por muitos cientistas, o Hernani Guimarães Andrade e Ian Stevenson. Se quiserem depois, leiam sobre esses dois grandes cientistas. Um brasileiro, Hernani, e Ian Stevenson, um americano. Esse último falou da lembrança de marcas de nascença e lembranças espontâneas de crianças de vidas passadas, crianças que lembram de vidas passadas, provando e dando subsídios para evidências científicas da reencarnação como bem evidente. Então, assim, o perispírito, através do nível mental, pensando os pensamentos deletérios, vai agir sobre o nível energético, através daqueles corpúsculos, e agindo sobre o perispírito, levando a distúrbios funcionais da função do nosso corpo, causando inflamações, e agindo sobre o nosso corpo, o nosso organismo, o nível orgânico, causando as doenças. E assim, quando reencarnamos, qualquer perturbação vai voltar através do nascimento do novo ser, trazido através da gestação, trazendo as desarmonias ou harmonias de uma vida passada. Então, o nosso corpo, que é a manifestação do espírito encarnado, vai apresentar as características que nós trazemos antes, produzimos hoje e trazemos de ontem. Mas também atitudes, como eu disse, de descontrole, de descuidado com o nosso corpo físico, também trazem doenças. Tabaco, álcool, drogas, excesso de alimentação, de sexo. Tudo isso, nossa opção. Quem a qualquer deles se vincula, sempre vai colher os efeitos deletérios, nessa vida, inclusive. E para se curar, já que a proposta do Espiritismo é essa, de propor, através das palavras de Jesus, relembrada através dos Espíritos. Os Espíritos não falam nada de novo. Basicamente, como eu também não estou falando nada de novo, eles apenas vêm relembrar o que Jesus nos diz, sempre e continua repetindo através das várias tradições religiosas cristãs e outras tradições religiosas. A prática do amor, a prática da mudança do pensamento e da atitude da vida perante a vida. Se não mudamos, continuamos no mesmo ir e vir, infinitas e infinitas vezes. Então, a reestruturação do campo mental e da malha perispiritual é a proposta que a gente traduz científica, que Jesus já falou. Mudar o pensamento. Não consigo mudar meu pensamento de raiva. Parte para a atitude. E aí o Espiritismo vem dizer a caridade, sair de casa, ajudar o próximo, não, às vezes com má vontade no começo, com dificuldade, mas se esforça. Aos poucos a gente vai fazendo isso. E isso, com a rotina, o pensamento também vai mudando. Isso é uma terapia. Então tudo isso vai ampliando e vai melhorando nossa vontade de pensar sentimentos bons. E deixando de lado os doentios. Então o que é que significa curar? Do ponto de vista espiritual e espírita. Criar novas criações mentais. Elaborar novas criações mentais. Estou pensando, divagando, pensando coisa que não devo. Muda, pega um livro espírita, muda o pensamento. E vocês faz uma oração, faz uma prece, e vocês vão ver que as atitudes vão mudando, e você vai sentir a diferença. Façam essa terapia com vocês mesmo. Isso vai mudar. Mudando, isso aqui é uma imagem dos nossos centros de força, que já é descrito não só pelo Espiritismo, mas muitas tradições religiosas. E nesse caso, você vê que as imagens, os centros de forças estão alterados, principalmente aqui no plexo solar, mas todos. E através dessa terapêutica que que o Espiritismo propõe, através das palavras de Jesus, nós transformamos o nosso perispírito e nosso organismo, através dos centros de forças equilibrados, pensamentos equilibrados. E isso vai gerar saúde e tranquilidade para nossas almas e para o nosso corpo. Então a terapêutica complementar espírita, desde que aceita por cada um dos pacientes, dos indivíduos, a proposta é essa: prece, meditação, serviços de desobsessão, as questões mediúnicas, o desenvolvimento da mediunidade,
a fluidoterapia através da água e do passe fluidificado, a doação da sua energia vital que todos nós temos para curar, ajudar o próximo. Então, o crescimento interior, estimulando-se cada paciente, isso principalmente para os profissionais de saúde, estimulando-se o paciente ao autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, ao desenvolvimento de suas potencialidades espirituais, com ênfase na reforma interior, pelo ponto básico. É o ponto básico para o aperfeiçoamento espiritual. Ninguém vai ser espiritualmente desenvolvido se não se reformar interiormente. Pode ser o melhor médium. Mediunidade não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual. Vemos grandes médiuns falharem porque não tiveram a reforma íntima necessária para a prática adequada da mediunidade. E é isso que nós viemos fazendo através da AME. Os profissionais de saúde tentam colocar esses princípios na medicina. É um trabalho difícil? É. Da mesma forma que se nós mudarmos, é difícil uma instituição mudar com conceitos materialistas. Mas nós temos feito isso através das jornadas, palestras, atividades, nós temos apoio de algumas instituições médicas, mesmo do CRM, e convidamos a todos, já que estamos por finalizar, a participarem desse encontro que ocorrerá em Campina Grande, onde profissionais de saúde ou não podem participar, de 16 a 18 de agosto, agora, próximo, lá em Campina Grande, no auditório da FIEP, da Federação da Indústria da Paraíba. Começará sexta-feira, dia 16, às 20 horas, com abertura, com um grande palestrante, Décio Iandoli, um médico que já esteve aqui em João Pessoa, na nossa jornada. E outro grande palestrante é o Sérgio Lopes, que é um psiquiatra de Rio Grande do Sul, que estará em Campina Grande. Aqueles que puderem, sintam-se convidados a participarem dessa grande e maravilhosa encontro médico espírita. Isso aconteceu também em João Pessoa, na federação. Por exemplo, aqui nós temos, inclusive, o presidente do CRM, Dr. João Medeiros, que teve a honra de participar, o secretário de saúde. Quer dizer, a gente tenta levar esse conhecimento para, inclusive, para quem não sabe, o secretário de saúde foi evangelizado na Federação Espírita. Ele tem o conhecimento da doutrina espírita e por isso que nos apoia de alguns eventos que nós realizamos. E é isso. Fazemos brilhar nossa luz através de Jesus. Obrigado.